E aí galera, beleza? Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, nós vamos hoje fazer a semana 12 desses momentos de dificuldade em casa aí que nós estamos passando, certo? Mas nós temos que continuar. A semana 12 é uma revisão de pilha, corrosão e oxirredução com NOx. Oxirredução e NOx é um assunto que você vai ver na química orgânica, que você vai ver na química do Lessa, né, que você vai ver comigo, certo? Então é um assunto que transita em diversas disciplinas, bastante cobrado na prova Enem, certo? Então assim, Pires, mas você disse que tudo é bastante cobrado. Não, por exemplo, balanceamento oxirredução nunca caiu na prova do Enem. Cinética é um assunto que você vai ver depois, não é um assunto muito cobrado na prova Enem. Eu sou muito claro com relação a isso, quando cai e quando não cai, certo? Não é ficar fazendo média com a disciplina, não. Mas oxirredução, pilha, corrosão, NOx cai bastante na prova do Enem. Perfeito? O que nós precisamos saber? Nós precisamos decorar que o NOx da família 1A é mais 1, da família 2A é mais 2, da família 3A é mais 3. Por quê? A família 1A perde 1, 2A perde 2, 3A perde 3. O hidrogênio quase sempre é mais 1. Quando é que o hidrogênio não é mais 1? Quando ele está sozinho, tipo H2, aí ele vale 0, porque toda vez que o elemento estiver sozinho, o NOx dele é 0. H2, O2, N2, Fe, C. Você tem uma equação que o elemento aparece só ele, é 0 o NOx dele, ok? O hidrogênio tem uma exceção, né, que são os chamados hidretos, quando o hidrogênio se liga a um elemento mais fraco do que ele. Por exemplo, se o hidrogênio estiver ligado a um elemento da família 1A, o hidrogênio vai ficar negativo, porque ele vai dizer para o família 1A assim: ei, você é mais fraco do que eu, meu amigo, então eu vou ficar negativo, porque eu sou mais forte, né? O hidrogênio faz parte daquela regrinha: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembra dessa brincadeira? Então, o fui ontem no clube, saí correndo para o hospital é uma brincadeira dos elementos mais fortes da tabela. Então o hidrogênio faz parte desse grupo do mais forte, dos mais fortes da tabela. Só que o hidrogênio, ele, assim, quando ele se liga a esses elementos, ao flúor, ao oxigênio, ao nitrogênio, que são mais fortes do que ele fica positivo. Mas não é porque ele está perdendo, né? Porque o hidrogênio não perde elétrons, é porque ele está ficando mais distante da ligação. Quando eu faço uma ligação covalente, eu posso ficar mais próximo do elétron, aí eu fico negativo, ou mais distante do elétron, aí eu fico positivo. Ok? Tudo bem. O oxigênio é quase sempre menos 2. O oxigênio só é diferente nos peróxidos, que é água oxigenada, ele é menos 1, a gente vai ver ali depois. Nos superóxidos, que ele é menos meio. E quando ele estiver ligado ao flúor, porque aí o flúor é mais forte do que ele. É o único elemento mais forte do que o oxigênio. Aí o flúor vai ficar positivo, vai ficar negativo, e o oxigênio é que vai ficar positivo. E se ele estiver sozinho, ele vale 0. Pô, Pires, mas aí tem muita exceção. Para o Enem, 1A mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3, hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Essas exceções que eu citei para outras provas, a não ser a água oxigenada. Na água oxigenada, H2O2, o oxigênio é menos 1. Perfeito? Aí, beleza. A oxigenada é importantíssima, né? Você vai ter que saber mesmo para uma prova Enem. A família B ela é inteiramente decorada. Ferro, cobalto e níquel, mais 2 ou mais 3. Prata, mais 1. Zinco, mais 2. Cobre, mais 1 e mais 2. Ouro, mais 1 e mais 3. Manganês, mais 2, mais 4, mais 6 e mais 7. Cromo, mais 2, mais 3, mais 6. Caramba, Pires. Meu amigo, família B não tem jeito não. A não ser, prova Enem, 90% do cara te dá uma dica. Que dica? Por exemplo, óxido de ferro 3. Qual é o NOx do ferro? Mais 3. Vem aquele algarismo romanozinho do lado. Óxido de ferro 2. Mais 2. Hidróxido de ferro 3, mais 3. Sulfato de ferro 2. Esse algarismo romanozinho que vem do lado, ele mostra para você qual é o NOx da família B. Perfeito? Agora, Pires, tenho que decorar a família B. Quem eu decoraria, Pires?
ferro indiscutível, prata e zinco. Esses três, ferro, prata, zinco e cobre, eu decoraria mesmo com a prova Enem, aquela última olhadinha. E se você é da biomédicas, não tem discussão, aí você tem que decorar todos, porque você não pode perder uma questão na prova Enem que tem peso 4, né? Ok? Perfeito? Tudo bem. Aí nós temos aqui um exercíciozinho para a gente poder fazer. A questão está falando das formas alotrópicas do enxofre. Então o enxofre ele pode se encontrar na alotropia na forma rômbica e na forma monoclínica. Aonde tem erupção vulcânica tem muito enxofre, e o enxofre é utilizado para a produção de ácido sulfúrico, para a produção de pólvora, né? Ele tem um grande papel industrial. Vamos descobrir os NOx do enxofre? Presta atenção aqui, elemento sozinho, qual é o NOx dele? 0, então o NOx do enxofre no S8 vale 0. Como é que eu faço para descobrir o NOx do elemento a partir de um que eu já conheço? Eu posso, né, estar trabalhando a seguinte situação. H2S, eu conheço o NOx no H2S do hidrogênio. Qual é o NOx do hidrogênio? Não é mais um? Então o NOx do hidrogênio vale mais um. Quantos hidrogênios eu tenho? 2. Então, 2 vezes, certo? Mais 1 dá igual a quanto? Dá mais 2. Estou digitando aqui para você ver. Certo? Então, abri uma caixinha de texto aqui. 2 vezes mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. Perfeito? Então, a partir do elemento que eu conheço, que é o hidrogênio, eu descubro aquele que vai variar. Porque o enxofre nessas fórmulas aqui, ele pode assumir vários NOx, certo? Perfeito. Aí, eu já descobri quanto eu tenho de hidrogênio que vale mais 2. Eu pergunto para você, uma interrogação, quanto é que falta aí para que você chegue a um resultado 0? Então, quanto é que falta aqui para que esse resultado possa dar 0? Porque o resultado final sempre tem que dar 0 quando não tem carga nenhuma. A não ser quando tem carga, igual está aqui, tá vendo? O SO4 2-, esse cara, ele tem uma cargazinha do lado, então o resultado final dele não vai dar 0. Do contrário, vai dar 0. Se você conhece o hidrogênio que vale mais 1, 2 vezes mais 1, mais 2. Quanto é que você tem que colocar aqui para zerar esse resultado? Você concorda comigo que se você colocar nessa interrogação menos 2, você vai zerar o resultado? Então, mais 2 menos 2 vai te dar um resultado 0. Perfeito? Então é assim que você faz para descobrir o NOx desse elemento que você não conhece a partir de um outro que você conhece. Vamos lá? Quer ver? Ó, SO2. Você conhece o enxofre? Não, o enxofre eu não conheço. Perfeito? Mas eu conheço o oxigênio, que vale quanto? Menos 2. Vezes quanto? Quantos oxigênios são? 2. Perfeito? Vai dar quanto isso? Menos 4. Perfeito? Quanto é que eu tenho que colocar, então, agora, para o enxofre, para que esse resultado dê 0? Você concorda que tem que ser mais 4? Porque aí o resultado final vai dar 0. Então, qual vai ser o NOx do enxofre aqui? Mais 4. As respostas estão todas na próxima página aí, tá? Ó, tá tudo aí. Mas eu vou mostrar para você cada passo. Tudo bem? Perfeito. Então tá. Aí o que você tem aí? Você tem uma situação, deixa eu abrir de novo a caixinha de texto aqui, para a gente poder estar fazendo. H2SO4 agora. Vamos lá? Eu conheço o hidrogênio, que vale mais 2. Eu não vou colocar a interrogaçãozinha para você entender, porque eu não conheço o enxofre, eu não sei qual é o NOx dele. Mas eu conheço o O, que vale menos 2, vezes 4. Esse resultado final tem que dar 0, certo? O que eu tenho aqui por enquanto, então? Eu tenho mais 2 para o hidrogênio, e você concorda comigo, então, que eu tenho, vamos lá, mais 2. Eu posso, se você quiser e achar mais fácil, chamar de x o que falta, aqui, mais x, certo? Tudo bem? Menos 8, porque 2 vezes menos 4 dá menos 8, e o resultado final disso vai dar 0. Criei uma incógnita aqui agora. Você concorda comigo, sem precisar fazer conta nenhuma,
que o que falta para esse x para zerar esse resultado é mais 6, porque mais 6 com mais 2 dá mais 8, mais 8 menos 8 dá 0. Então qual vai ser o NOx do enxofre aí? O NOx dele vai ser mais 6, certo? Tudo bem? Então aqui você vai fazer, ele vai dar mais 4, certo? Aqui 3 vezes menos 2 dá menos 6, ele vai dar mais 6. E vamos fazer agora do SO4 2-. Qual é o detalhe aí? Eu não conheço o enxofre, vou chamar ele de X, certo? Eu tenho menos 8 para o oxigênio, você concorda comigo que eu tenho menos 8, né? Porque é 4 vezes menos 2. E o resultado final disso dá menos 2. Essa é a pegadinha aqui, ó. Tá vendo esse menos 2 aqui? Esse menos 2 não é do oxigênio, ele é do resultado final. Quando tem uma carga em cima, que ela já vem ali, é porque o resultado final não dá 0. Isso é um ânion, né? Quando é positivo é um cátion. Então tudo bem? Eu pergunto para você, quanto vai ter que ser o enxofre para que esse resultado final dê menos 2? Você concorda que ele tem que ser mais 6? Por que ele tem que ser mais 6, pessoal? Então o enxofre vai ter que ser mais 6, ok? Por que ele tem que ser mais 6? Porque mais 6 menos 8 vai dar o quê? Menos 2 como resultado final. Então quando ele tem essa carguinha em cima, o resultado final dele não dá 0. E essa carga não é do oxigênio, ela é da fórmula toda, é como se tivesse um parênteses aqui. É porque não é colocado. Tudo bem? Perfeito? Então tá. Agora nós temos uma situação com a fórmula maior. Pires, como é que você faria isso? Puxar a caixinha de novo aqui. Olha só, o melhor jeito de fazer isso é você traduzir assim, ó. AL. O 3 é distributiva, ele multiplica o S e o O. Então eu vou colocar S3. O12. 3 vezes 1, 3 vezes 4. Aí agora eu faço aquela mesma conta que eu ia fazer. Aqui faltou um 2, né? O 2 já estava ali. Do alumínio. E agora eu faço do mesmo jeito que eu vinha fazendo. Você conhece o alumínio, que ele é da família 3A. Se ele é da família 3A, qual é o NOx dele? Mais 3. Vezes 2 para o alumínio. Você não conhece o oxigênio. Desculpa, você não conhece o enxofre. E você conhece o oxigênio, que é menos 2 vezes 12. E isso tudo tem que dar igual a 0. Certo? Então isso vai dar igual a quanto? Vai dar mais 6 para o alumínio no total. Você não conhece o oxigênio, o enxofre aí no meio. E você tem menos 24 para o oxigênio. Só que você tem quantos enxofres? 3. Aqui dentro você tem que colocar um 3x. Então isso mais isso, mais... Então, mais 6, mais 3x, menos 24, né? Isso tudo tem que dar igual a 0. Então, você tirando esse x aqui, você vai descobrir quanto é que falta. Fazendo de cabeça para o enxofre, se você fizer 6 mais 6, 3 vezes 6, 18. 18 com mais 6, 24. Mais 24 menos 24 dá 0. Ou você faz um sistemazinho, não, sistema não, uma equação, né? Onde você vai passar o menos 24 para o outro lado, certo? Você vai ficar assim, ó. Vai ficar 3x, certo? É igual. Passou o menos 24 para o outro lado com o mais 24, né? Passou o 6 para o outro lado com o menos 6. Então você vai ficar com 3x. Você nem precisa fazer isso tudo não, tá, pessoal? Estou fazendo passo a passo para você entender aí. 3x é igual a mais 18. X é igual a mais 6. Você pode montar uma equaçãozinha para isolar o x. Você pode fazer de cabeça. Nesses casos assim que tem uma fórmula grande com parênteses, tem que ter cuidado na hora de fazer essa distributivazinha, né, aí, e ter cuidado na hora de fazer essa multiplicação e essa montagem da fórmula, porque o alumínio tem 2, o enxofre tem 3, porque esse 3 está multiplicando tanto o enxofre quanto o oxigênio. O oxigênio tem 12.
resultado final tem que dar zero porque não tem carga. Todos aqui o resultado final tem que dar zero, a não ser esse, porque ele tem uma carga em cima. Se fosse 3 menos, o resultado final ia dar 3 menos. Se fosse menos 1, o resultado final ia ser menos 1, ok? Tudo bem? Então é isso aí. Aqui embaixo tem os resultados, certo? De cada expressãozinha, dos cálculos do enxofre. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui agora. Deixa eu voltar aqui nessa questão de inox. Então assim, pô Pires, mas como é que eu vou fazer na prova do Enem se lá não tem a tabela para eu saber que o lítio e o sódio são da família 1A? Já te mostrei, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica e ver que quando termina em S1 é 2A, quando a distribuição de Pauli lá do diagrama de Pauli termina em S2 é da família 2A, quando termina em S2P1 é da família 3A. Então você vai ter que fazer a distribuição eletrônica, certo? Tudo bem? Não tem jeito. Provas tradicionais, vestibulares tradicionais, você vai ter a tabela periódica. Perfeito? Então assim, a partir de um elemento que você conhece, você descobre aquele outro que você não conhece. Esses você tem que decorar, não tem jeito. Família B é um risco não decorar a família B. Pode ser que tenha na prova aí. Tudo bem? Perfeito. Então tá. Depois de inox, nós temos a chamada oxirredução. O que é oxirredução? Uma equação de oxirredução é aquela que você tem transferência de elétrons, que você tem variação de inox. Como transferência de elétrons, Pires? A pilha é uma reação de oxirredução, a corrosão é uma reação de oxirredução, certo? A reação de oxirredução é aquela que tem variação de inox de um lado para o outro, do reagente para o produto. Alguém perdeu elétrons e alguém ganhou elétrons. Mas como é que eu vou saber se uma reação é de oxirredução ou não? Tirando o NOx dos elementos na equação, certo? Perfeito? Então veja bem, quem é que sofre oxidação? É sempre o agente redutor. É sempre o contrário. É perda de elétrons, certo? Perda de, vou acertar isso aqui, elétrons. A perda de elétrons é o processo de oxidação. Oxidar é sempre perder elétrons, você viu comigo lá em pilha quando nós falamos sobre isso. E sofrer redução é sempre ser o agente oxidante. É um pouco de língua portuguesa, pessoal. Se eu sofro redução, eu fiz no outro a oxidação dele. Eu sou o agente que oxidou, certo? Agente é quem está fazendo, perfeito? Então assim, quem sofre oxidação é o agente redutor. Quem sofre redução é o agente oxidante. Sofrer oxidação é perder elétrons, perfeito? Sofrer redução é sempre ganhar elétrons. Olha essa equação, a equação de uma pilha. Isso aqui é uma pilha, revisão de pilha aí, ó. Nós temos aqui, o magnésio, ele está sozinho, tá vendo? Se ele está sozinho, qual era o NOx dele? 0. Ele foi para mais 2. O níquel, ele era mais 2 e foi para 0. Ou seja, ele passou de mais 2, porque quando tem a carguinha em cima é o próprio NOx do elemento, né? Quando ele está sozinho ele é 0, quando ele está sozinho e tem uma carga, o NOx é a própria carga. Perfeito. O que aconteceu aqui então? Quem é que diminuiu o número? Foi o níquel. O níquel, quando ele passou de mais 2 para 0, ele diminuiu o número dele numa reta numérica. Quem diminui o número sofre uma redução. Eu estou reduzindo o meu número. Quem sofre redução é sempre quem ganha elétrons. Então, vamos ver cada item? Letra A. O magnésio possui NOx mais 2? Não. O magnésio, o Mg magnésio, possui NOx 0. O cátion magnésio é que possui NOx mais 2. Errado. O íon níquel sofre oxidação? O íon níquel passou de mais 2, ou seja, o íon ou o cátion, né? O íon é genérico, o cátion é o positivo. Ele passou de mais 2 para 0. Ele sofreu oxidação? Não, ele sofreu uma redução. O magnésio metálico, ou seja, Mg, magnésio, quando você fala elemento metálico, é ele sem carga, mas sofre aumento de massa.
Aí você tinha que ver lá na pilha, pensar na pilha. Na pilha, quem sofre oxidação é quem perde massa. A solução dele aumenta a concentração, mas ele perde massa. É só você lembrar, oxidar, corrosão, os pedaços do carro caindo, bate a porta, o porta-mala cai um pedaço, bate o porta-mala, a porta cai um pedaço, né? Oxidação é sempre perda de massa. O níquel é o agente redutor. Perda de massa, que a gente fala na pilha, né, e nesse processo de corrosão, aí você tem que ter cuidado. Deixa eu voltar um pouquinho. Na pilha, como os elétrons estão saindo de quem sofre oxidação do anodo, né, os pedaços começam a cair na solução. Por que esse cátion cai na solução? Porque ele não tem onde se agarrar, que é o elétron. No caso do carro, ele aumenta a massa porque tem a incorporação de água, e aí ele vai inchando. Os pedaços caem porque não tem onde o ferro se agarrar, porque o ferro foi oxidado, né? A óxido de ferro 3, ele foi corroído, oxidado, sofreu corrosão. A óxido de ferro 3 triidratado. Então, na verdade, ele aumenta de massa, mas os pedaços caem. Ok? Então, quem sofre oxidação na pilha diminui a massa. No processo de corrosão, como você tem a incorporação de oxigênio e água ao processo, acaba que ele vai estufando, mas os pedaços caem do mesmo jeito, porque não tem aonde o metal se agarrar, porque o elétron saiu dali, do ferro, do metal, do aço, do carro, né, para o oxigênio e a água do ar atmosférico. O níquel é o agente redutor. Olha só, se o níquel foi quem sofreu redução, então ele é o agente redutor. Os elétrons passam dos átomos de magnésio para o magnésio metálico para os íons de níquel. Veja bem, eu fiquei na dúvida entre a letra D e a letra E. Olha só, cuidado com isso. Quem sofreu redução foi o elemento químico níquel. Foi o níquel. Quando você vai falar de quem sofreu oxidação e redução, quem sofre oxidação e redução, perfeito, é o elemento químico. Agora, quem é o agente é sempre aquela fórmula toda que ele pertence. Então, quem sofreu redução foi o elemento químico níquel. Quem é o agente oxidante, certo? Porque se o níquel sofreu redução, o agente oxidante é o Ni2+. É sempre assim que funciona, ok? Então, quem sofre oxidação e redução é o elemento químico, só o elemento químico. E quem é o agente é a fórmula toda. Mas foi o níquel, aqui já estava completamente errado. O níquel, ele sofreu redução. Se ele sofreu redução, ele é o agente oxidante. Tudo bem? Para ficar perfeito, preciso, quem sofreu redução foi o elemento químico níquel. E o Ni2+, sempre olhando para antes da seta, você lembra que eu falei disso, né? O Ni2+ é o agente oxidante. Então os elétrons passam dos átomos de magnésio para o íon níquel. Perfeito, resposta letra E. Uma questão que envolve pilha e envolve oxirredução. Pires, por que essa reação é a reação de oxirredução? Porque houve transferência de elétrons, porque houve variação de NOx. Dois elementos variaram o NOx. Um variou o NOx sofrendo oxidação e o outro sofrendo redução. Ok? Tudo bem. Aqui, vamos identificar quando é que nós temos uma reação de oxirredução. Hidrogênio mais 1, cloro, então menos 1. Conheço o hidrogênio e descubro o cloro. Sódio mais 1, hidrogênio mais 1, mais 1, mais 1, mais 2. Oxigênio menos 2. Sódio mais 1, cloro menos 1, total 0. Hidrogênio mais 1, 2 vezes mais 1 mais 2, menos 2 para o oxigênio, total 0. Eu pergunto para você, nessa primeira equação, que é uma equação de neutralização entre um ácido e uma base, houve variação de NOx? Não. Não houve porque o hidrogênio mais 1, mais 1. O cloro menos 1, menos 1. Sódio mais 1, mais 1. Ou seja, ninguém variou o NOx. Se ninguém variou o NOx, não é uma reação de oxirredução. Agora olha essa de baixo. O hidrogênio foi de mais 1,
foi de 0 para mais 1. Elemento sozinho vale 0. O oxigênio foi de 0 para menos 2. 2 vezes mais 1, mais 2 menos 2, 0. Houve variação de NOx? Sim. Reação de oxirredução. Perfeito? Olha essa. Enxofre. Enxofre, oxigênio, menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 6 para o enxofre. O enxofre continua mais 6 aqui, pode tirar o NOx dele que você vai ver. 4 vezes menos 2, menos 8. 2 vezes mais 1, mais 2. Mais 2. Menos 8, falta mais 6. Você vai tirar o NOx aqui, né? Fizemos naquela anterior. O NOx do enxofre vai ficar mais 6. Aqui é mais 6. O oxigênio é menos 2 e menos 2. O hidrogênio é mais 1 e mais 1. Não houve variação de NOx. Se não há variação de NOx, você não vai ter uma reação de oxirredução. Então a única aqui que é oxirredução é a equação 2. Resposta letra B. Perfeito? A equação em que não ocorre reação de oxirredução é: qual dessas não vai ocorrer oxirredução? Vamos ver? Vamos diretamente para ela? Aqui, ó, letra E. O sódio mais 1, cloro menos 1. Aí deu 0. Prata mais 1, cloro menos 1. Continua a mesma coisa. Prata mais 1, oxigênio menos 2. Prata mais 1, oxigênio menos 2. Nitrogênio mais 5. Ah, Pires, mas eu teria dificuldade porque eu não sei o NOx da prata. Aí que está o problema. Lá na família B nós temos esse problema. Mas você poderia fazer também por regra de estar descartando, né? Então, tipo, aqui eu conheço, vale 0 e vale 0, variou. Opa, menos 2 mais 2. Varia 0, passou de 0, ele já está aqui ele é mais 3, porque o alumínio da família 3A. Ó, o hidrogênio sozinho aqui vale 0. Ó, zinco sozinho, zinco acompanhado. Então toda vez que você tiver um cara sozinho e depois ele está acompanhado, se ele estava sozinho ele valia 0, se ele está acompanhado ele já não vale mais 0, você já pode descartar. Então A, B e C já foi embora, elas têm que ter variação de NOx. Agora olha a letra D. Opa, aqui tem água oxigenada, tá vendo? Tem água oxigenada de um lado e tem água do outro. Se tem água oxigenada do lado e água do outro é porque tem variação de NOx do oxigênio. Porque o oxigênio na água oxigenada ele vale menos 1, pessoal. Por que ele vale menos 1? Sabe por quê? Vou subir um pouquinho aqui. Abrir uma caixinha de texto pra gente. Porque a caixa de texto é melhor do que a escrita, assim, que fica toda torta ali. Veja bem, na água oxigenada, o oxigênio no H2O2, você tem a seguinte situação. O hidrogênio vale mais 1, quase sempre, mais fixo do que o oxigênio. Aí você vai fazer 2 vezes mais 1, vai dar mais 2, certo? Como você já tem 2 oxigênios, para você zerar esse resultado, o oxigênio tem que ser menos 1, porque 2 vezes menos 1 dá menos 2, para que esse total dê 0. Então, na água oxigenada, um caso à parte, que são chamados peróxidos, e a água oxigenada, o nome oficial dela é peróxido de hidrogênio, o oxigênio vai ter NOx menos 1, ok? Então, na água oxigenada, H2O2, que é usada a 10 volumes, que é a menos concentrada, ela é usada em machucado, certo? Excelente para matar micro-organismos, né? Ela tem todo um papel e utilizada hoje também dentro de hospitais. Perfeito? Água oxigenada, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes, é para descoloração de pelos, é aquela água oxigenada utilizada também na indústria, ela é mais concentrada. Aí ela é utilizada, né? Ah, eu vou para a praia, eu quero os pelos dourados e tal, você usa essa 30, 40 volumes, ok? Perfeito? Então, é isso aí. Beleza. Mais um probleminha aqui. Observe a reação. A partir dela, podemos afirmar corretamente que o NOx do oxigênio não sofre variação. Olha a oxigenado de novo aqui, ó. Certo? Tá errado. O estanho, o SN, sofre oxidação e o oxigênio e o O2 redução. Será? E o oxigênio sofre redução? Vamos ver. O SN, ó,
ele passou, aqui é menos 1, certo? Quando o cloro está numa fórmula que ele é o mais forte, ele é menos 1, porque ele é da família 7A. Então ele passou 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2. 4 vezes menos 1, menos 4, mais 4. O enxofre passou de mais 2 para mais 4. De mais 2 para mais 4 ele sofreu o quê? De mais 2 para mais 4 ele perdeu 2 elétrons, ele sofreu uma oxidação. E o oxigênio, será que ele sofreu redução? Ele foi de menos 1 para menos 2. Sofreu uma redução. Perfeito. Letra C. O SN sofreu oxidação e o HCl sofreu redução? Não. Primeiro que quem sofre oxidação e redução é só o elemento químico, não é uma fórmula. A água oxigenada, o H2O2 sofre redução, o H2O2 sofre oxidação. Você não pode fazer... Primeiro que o cloro não sofreu variação de NOx, ok? Ah, Pires, mas como é que eu vou saber isso se esse elemento varia tanto o NOx, né? O cloro, o enxofre, esses elementos variam tanto? A partir de um elemento que você conhece. E se aquele elemento que está do lado dele você não conhece, você pode supor qual é o NOx do elemento, por exemplo, do cloro. Se o cloro é da família 7A, se ele é o mais forte da fórmula, ele vai ficar com o que falta ele para chegar a 8. Então, menos 1. Né? Falta um elétron, o elétron é negativo, menos 1. É por isso que o NOx do oxigênio quase sempre é menos 2, pessoal. Porque se ele é da família 6A, quanto é que falta para ele chegar a 8? 2, menos 2. 2 elétrons. Então, resposta certa aqui, letra B. O SN sofre oxidação, porque ele vai aqui de mais 2 para mais 4, porque você, né, fez pelo cloro. O SN é da família 4A. Família 4A é carbono, silício, estanho, germânio e chumbo. Ele pode ter vários NOx. Os dois mais prováveis para ele são mais 4 e mais 2. Perfeito? Tudo bem. Então ele sofreu oxidação, enquanto o oxigênio variou de menos 1 para menos 2. De menos 1 para menos 2 eu não estou diminuindo o meu número numa reta numérica. Reta numérica você está indo para o lado negativo. De menos 1 para menos 2 você reduziu o seu número. Ok? Então você sofreu uma redução. Então foi o elemento químico estanho que sofreu oxidação e o elemento químico oxigênio que sofreu redução. E aqui eu botei para você, tá vendo? Ó? Aqui, ó, 2 vezes menos 1, menos 2, estanho mais 2. Então eu botei explicadinho aqui toda essa questão para que você entendesse ela. Perfeito? Tudo bem? Então tome cuidado com o oxigênio na água oxigenada, porque ele vale menos 1. A questão está falando do óxido nítrico, que é o NO, o monóxido de nitrogênio, né? E aí fala também do dióxido de nitrogênio, certo? Então assim, o número de oxidação do nitrogênio aqui qual seria? Se você conhece o O, que é menos 2, qual vai ser o NOx do nitrogênio? Mais 2. Se você conhece o O, que é menos 2, 2 vezes menos 2, menos 4. Qual vai ser o NOx do nitrogênio? Mais 4. Então vai ser mais 2, resposta, mais 2 e mais 4. Facinho, né? Tudo bem? Isso é o mais comum em prova, tá? Considere a seguinte equação que representa uma equação de oxirredução. Determine respectivamente a substância oxidada e a substância reduzida. Bom, é isso que eu queria falar para vocês e mostrar isso com muito cuidado. Isso é uma pegadinha de prova. Veja bem, vamos lá? Aqui, ó. O oxigênio, ele foi de menos 2 para 0, tá vendo? E o flúor foi de 0 para menos 1. Então, o oxigênio de menos 2 para 0, ele sofreu uma redução ou uma oxidação quando ele foi de menos 2 para 0? Ele aumentou ou diminuiu o número? O flúor, quando foi de 0 para menos 1, aumentou ou diminuiu o número? Pensa sempre assim. Primeiro vai atrás em quem diminuiu o número na reta numérica. Quem foi que diminuiu o número? Foi o flúor, que foi de 0 para menos 1 na reta numérica. Então foi o flúor que sofreu uma redução. Se o flúor sofreu uma redução,
ele é o agente oxidante, mas foi o elemento químicozinho flúor que sofreu redução. E a sua fórmula inteira antes da seta, certo? É a fórmula dele, que é o F2, não precisa do número, né? O F2 é o agente oxidante. Quem sofre redução é o elemento químico. O agente é a fórmula toda. Quem sofreu oxidação foi o oxigênio. Perfeito? Quem é o agente redutor? A água. Para olhar isso é só antes da seta. Tudo bem? Então voltemos lá. A substância que foi oxidada, quem foi? Foi o F2. Foi quem sofreu redução. A substância que foi reduzida foi quem sofreu oxidação, que foi o oxigênio, que pertence a quem? A água, que é a substância. Então, a substância que foi oxidada foi aquele carinha que sofreu a redução, foi o F2. Então, F2 e água é a resposta. Então, vamos voltar, só para finalizar aqui. Cuidado, de novo, terrível isso em prova. Quem sofre redução é só o elementozinho químico. O agente é a fórmula toda. Quem sofre oxidação é só o elemento químico. E a fórmula que ele pertence é o agente redutor. Perfeito? Então, é isso aí. Você tem que ter muito cuidado com isso. Só olha do lado do reagente, não precisa colocar o número do lado. Tá vendo? O númerozinho não aparece. O número é só o balanceamento da equação, que a gente vai aprender depois. Essa é uma reação de oxirredução, porque houve variação de NOx, né? O oxigênio variou e o flúor variou. Como eu disse, quando você pegar uma equaçãozinha que tiver elemento sozinho e depois acompanhado, isso é fato que vai ser reação de oxirredução, você pode já descartar. Existem NOx que você precisa decorar, outros você vai descobrir, você não tem como decorar todos os NOx da tabela, até porque tem muitos elementos que variam demais o NOx. Então, isso você vai aprimorando. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Sobre a parte de NOx é isso. A gente finaliza aqui a parte de pilha, a parte de oxirredução, NOx, corrosão. Foi bem dado. Existem mais alguns cálculos de pilha, né, que seria a parte quantitativa, que a gente vai ver depois de eletrólise, que seria um cálculo de utilização de amperagem, de utilização de tempo, né, de corrente elétrica. Essa parte é chamada de quantitativa da eletroquímica, que envolve principalmente a parte de eletrólise, mas tem um pouco de pilha também, alguns cálculozinhos. É claro que se você fosse fazer um vestibular aí mais aprimorado, teria que fazer mais alguma coisinha de pilha, principalmente trabalhando em concentrações diferentes, né? Porque a gente trabalhou só para 1 molar a pilha, mas é mais do que suficiente para a prova do Enem. É claro que o Enem é muito surpreendente, né? A questão de pilha que caiu aí nos últimos anos foi uma questão dificílima, totalmente fora de qualquer padrão. É assim que funciona, tipo, você viu o assunto, viu bem dado, de repente cai uma questão que até a gente, professor, teve um tempinho mais para poder resolver, né? Então assim, isso acontece no Enem. Teve uma vez que caiu uma questão chamada de DBO no Enem, demanda biológica de oxigênio. Essa questão era um pouco de química, um pouco de biologia, dentro de ciência da natureza. A maior parte dos cursinhos tiveram dúvida na resolução da questão, porque a interpretação dela era complicada. Então, questões de geografia, questões de história, questões de português, quantos gabaritos você vê aí que não batem durante a resolução? Antigamente o Enem demorava, o INEP demorava um tempinho mais para poder divulgar o gabarito. Hoje não, hoje ele já terminou a prova do Enem, de noite já lança o gabarito. Então acaba que não gera muito mais problema de discussão com relação a isso, né? Mas antigamente que os cursinhos tinham que colocar as resoluções aí nos sites, as resoluções em jornais, sempre tinha conflito, tá? Isso sempre vai acontecer. Mas é fato que a gente tem sempre esse problema, né? Com o nariz ruim aqui, mas a gente tem sempre esse problema de resolução aí, sempre vai ter. E pilha
se o cara quiser complicar, mas ele tem que fazer muita força para complicar a pilha. Eletrólise não. Eletrólise ele consegue complicar mais. Perfeito? Então, enfim, é isso daí. Só para a gente poder finalizar aí. Estou à disposição de vocês. Vocês já tem aí meu e-mail, já tem meu WhatsApp e meu Instagram. Precisando de mim, é só bipar, é só tocar aí, né? Estamos juntos nesse momento. Valeu, pessoal, até mais.